Pessoal, vamos resolver agora então os exercícios, os problemas, enfim, 81 e 85 do capítulo 16 do livro Química, Ciência Central, 13ª edição, tá certo? Vamos lá. Então o problema 1681 nos diz o seguinte: uma solução de acetato de sódio, e aparece a fórmula do acetato, tem um pH igual a 9,7. Qual é a concentração em quantidade de matéria da solução? Então, acetato de sódio solubiliza em água, liberando íons Na+, e íons acetato. Lembrar que o íon acetato, o ânion acetato, é a base conjugada do ácido acético. O ácido acético é um ácido fraco, libera em solução íons H+, e íons acetato. O ácido acético é um ácido de Bronsted, é capaz de doar próton, e o ânion acetato comporta-se como uma base, porque é capaz de receber próton, né? Então, o ânion acetato é a base conjugada do ácido acético. Se dissolvido em água, então, né, quando eu dissolvo o acetato de sódio em água, o ânion acetato recebe um próton de quem? Da molécula de água, formando molécula de ácido acético e deixando em solução um excesso de íons OH-. Bem entendido, falamos aqui excesso porque, afinal, a água pura também possui uma certa concentração de íons OH-, né? Enfim, a 25 graus Celsius, 10 a menos 7 mol por litro, mas a concentração de H+, também é 10 a menos 7 mol por litro, de forma tal que o produto iônico da água é 10 a menos 14 a 25 graus Celsius. Mas, enfim, nesse caso, então, né, haverá uma concentração de íons OH- no meio maior do que 10 a menos 7, né, excesso nesse sentido. Bom, então o ânion acetato recebe um próton da molécula de água, formando moléculas de ácido acético e deixando em solução um excesso de íons OH-. Então, uma solução de acetato de sódio deve ser básica, né? O que, enfim, é correto, é coerente, né, com o que está no enunciado da questão, que diz que essa solução em particular tem um pH 9,7. Então, em se tratando de um par conjugado ácido-base, Ka vezes Kb igual a Kw, ou Kb vezes Ka igual a Kw, né? O Kb da base conjugada vezes o Ka do ácido é igual a Kw. Bom, o Ka, nesse caso, seria o Ka do ácido acético, né? Já que o íon acetato é a base conjugada do ácido acético. Ka do ácido acético, a 25 graus Celsius, 1,8 vezes 10 a menos 5. Kw, a 25 graus Celsius, 10 a menos 14. De forma tal que calculamos para o íon acetato um Kb igual a 5,56 vezes 10 a menos 10. Bom, o pH do meio é 9,7, né? pH mais pOH igual a 14, então o pOH é 14 menos 9,7, ou seja, 4,3. O pOH, por sua vez, é menos o log da concentração de OH-. Como eu sei o valor do pOH, 4,3, usando as propriedades de logaritmo, posso calcular então a concentração de OH-, 5 vezes 10 a menos 5 mol por litro. Bom, o íon acetato em água recebe um próton da molécula de água, formando moléculas de ácido acético, e íons OH- também ficam livres na solução. A concentração de OH- e a concentração do acetato são iguais. X vezes x, x ao quadrado, por isso que a concentração ficou 5 vezes 10 a menos 5 ao quadrado. Kb, acabamos de calcular, né, para o íon acetato, 5,56 vezes 10 a menos 10. Então, a única incógnita aí passa a ser a concentração de íons acetato, que são provenientes, né, do acetato de sódio. Né? Como é um cátion para um ânion, quer dizer, a concentração de acetato vai ser a própria concentração de acetato de sódio. Fazendo então os cálculos, né, rearranjando a equação, Kb, que é igual a 5,56 vezes 10 a menos 10, é igual a 5 vezes 10 a menos 5 ao quadrado, dividido pela concentração de acetato de sódio. Então, concentração de acetato de sódio, 4,5 mol por litro. Então, se nós dissolvermos acetato de sódio em água de forma tal a produzirmos uma solução cuja concentração seja 4,5 mol por litro, o pH dessa solução será 9,7. O problema 1685 nos diz o seguinte: um sal desconhecido pode ser fluoreto de sódio, cloreto de sódio ou
hipocloreto de sódio. Quando 0,05 mol do sal é dissolvido em água, formando 0,5 litro de solução, o pH dela passa a ser 8,08. Qual é a identidade do sal? Né? Então, cloreto de sódio. O cátion é derivado de uma base forte, hidróxido de sódio. O ânion, Cl-, é derivado, por assim dizer, de um ácido forte, HCl. Então, nem o cátion nem o ânion irão promover a lise e a quebra de ligações oxigênio e hidrogênio na molécula de água. Né? Não há que se falar aí, então, em hidrólise salina. Então, já sabemos, pela própria composição, que o cloreto de sódio não pode ser. Né? Bom, se fôssemos aí ser muito... pH era 7, então na água pura e continuará 7. Né? Na verdade, se formos fazer os cálculos, né, muito rigorosamente, levando em conta a concentração da solução, a força iônica, utilizarmos a equação de Bay-Russell para calcularmos o coeficiente de atividade a partir da força iônica, etc. e tal, o pH não seria exatamente 7, né? Dependendo da concentração, então. Mas, enfim, para o nosso nível aqui de química geral, sim, o pH era 7 e continuará 7. De qualquer forma, evidentemente não vai se tornar 8,08. Né? Então, cloreto de sódio não pode ser. Ponto. Bom, fluoreto de sódio se dissolve em água, liberando íons Na+, e F-. O íon F- é a base conjugada de um ácido fraco, HF, ácido fluorídrico. Né? HF é um ácido fraco porque é capaz de doar próton. Comporta-se como, né, um ácido de Bronsted, doa próton, e é um ácido fraco. Consequentemente, o íon F- é capaz de receber próton, ligar-se a próton. Se comporta, portanto, como uma base de Bronsted. Em se tratando de um par conjugado ácido-base, né, e HF e sua base conjugada F-, são um par conjugado ácido-base, Ka vezes Kb igual a Kw. Ka, nesse caso seria o K do HF, né, 6,8 vezes 10 a menos 4, Kw a 25 graus Celsius, é 10 a menos 14, de forma tal que calculamos para o íon F- um Kb de 1,47 vezes 10 a menos 11. 1,47 vezes 10 a menos 11. Então, Kb, que é 1,47 vezes 10 a menos 11, igual a... Né? O íon F- recebe um próton de uma molécula de água. Esses são os reagentes. Né? E os produtos seriam uma molécula de HF e um íon OH-. Né? Há um excesso, então, né? Passa a haver um excesso de íons OH- no meio, de forma tal que o meio torna-se básico. Mas, enfim, a concentração de HF e a concentração de OH- são iguais. X vezes X, X ao quadrado. A concentração da solução, você dissolveu 0,05 mol, formando 0,5 litro de solução. Né? Então, se você tem 0,05 mol em meio litro, em 1 litro, você teria o dobro de 0,05, ou seja, 0,1. Né? Ou seja, a concentração da solução é 0,1 mol por litro. Bom, a concentração no equilíbrio, né, do íon F- será, por certo, menor do que a concentração inicial, né, que parte do íon F- será protonado, formando HF e deixando um íon H-, né, enfim, em solução. Para cada íon F- protonado, nós vamos ter um íon H+, perdão, nós vamos ter uma molécula de HF no meio e enfim, um íon H- em excesso. Então, a concentração de F- no equilíbrio, por certo, será menor do que 0,1. Né? Mas nós podemos, nesse caso, sem sombra de dúvida, fazer aquela aproximação de que a concentração no equilíbrio é a própria concentração inicial, porque a concentração inicial é da ordem de 10 a menos 1, né? Enquanto que o Kb é da ordem de 10 a menos 11. Tá certo? Podemos fazer essa aproximação sem qualquer problema. Com isso, então, calculamos uma concentração de OH- igual a 1,21 vezes 10 a menos 6 mol por litro. Um POH, portanto, né? POH é menos o log da concentração de OH-. O POH, então, é 5,92 e pH mais POH igual a 14. Então, se o POH é 5,92, o pH é 8,08. Exatamente, né? O que informa o enunciado da questão. Então, sem dúvida, né, enfim, matamos a charada, o sal é NaF. Mas, de qualquer forma, há
que explorarmos aí a possibilidade do hipocloreto de sódio, e é o que faremos aí, enfim, no slide seguinte. Então, para o hipocloreto de sódio, um raciocínio absolutamente análogo ao que usamos lá para o fluoreto de sódio, né? O hipocloreto de sódio se dissolve em água, liberando em solução íons Na+, e íons hipoclorito. O íon hipoclorito é a base conjugada de um ácido fraco, né? O ácido hipocloroso, Ka vezes Kb igual a Kw. O Ka, nesse caso, é do ácido hipocloroso, 3 vezes 10 a menos 8. Kw a 25 graus Celsius, é 10 a menos 14. Então, nós calculamos para o ânion hipoclorito um Kb de 3,33 vezes 10 a menos 7. Né? Então, Kb, que é 3,33 vezes 10 a menos 7, igual a. Né? Então, o ânion hipoclorito, em água, recebe um próton da molécula de água, esses são os reagentes, e os produtos são ácido hipocloroso e íons OH-. A concentração de íons OH- e do ácido hipocloroso são iguais, x vezes x, x ao quadrado. A concentração no equilíbrio, por certo, será menor, né, do que 0,1, mas temos aí, né, uma concentração inicial da ordem 10 a menos 1 e um Kb da ordem 10 a menos 7. Né, por certo que podemos fazer a aproximação de que a concentração no equilíbrio é a própria concentração inicial. Com isso, então, nós calculamos uma concentração de OH- de 1,82 vezes 10 a menos 4, consequentemente um pOH de 3,74 e um pH de 10,26, que não está em concordância, por certo, né, com o dado que está no enunciado do problema. Então, demonstramos que hipocloreto de sódio não pode ser, né, o soluto de identidade desconhecida e, enfim, com certeza é fluoreto de sódio, até porque a solução com a concentração especificada aí no enunciado fornece um pH de exatamente 8,08. Tá certo? Então, ficamos por aqui. Até o próximo exercício.